No dia 16 de outubro de 2024, a notícia da morte precoce do cantor Liam Payne deixou fãs de coração partido pelo mundo inteiro, além de deixar eles também se perguntando o que raios teria acontecido no momento em que ele caiu do quarto de hotel em que ele estava na Argentina. Foi apenas um triste acidente? Ele fez de propósito? Teria tido alguma ação criminosa de alguma outra pessoa envolvida? Pois bem, poucos dias atrás foi liberada a notícia de que 5 pessoas foram indiciadas pela polícia pelo suposto envolvimento com a morte do músico. E vem comigo se você quiser entender tudo o que aconteceu, tintim por tintim. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Eu já tô com o microfone novo sim, dá pra sentir a diferença, diz que dá, fala sério. E ele nem chegou na segunda-feira, ele chegou no domingo, na verdade. Eu nem sabia que as coisas pelo Mercado Pago chegavam tão rápido assim no interior do Nordeste aqui que eu moro. E não, eu não tô sendo paga pra fazer propaganda do Mercado Livre, ainda pelo menos. Eu queria agradecer todos os comentários feitos pelo Luiz, que se destacou nessa semana, e o Pix que a Thaís mandou alguns dias atrás, e eu tinha esquecido de agradecer nos vídeos anteriores, porque eu tava no estresse lá do microfone, acho que eu acabei até esquecendo. Muito, muito obrigada ao apoio de todos vocês que assistem, dão like, compartilham os vídeos, bota aí a playlist de barulho de fundo enquanto tá lavando as louças. Tudo isso me ajuda muito a seguir em frente. E se você puder ajudar o canal a melhorar cada vez mais, você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Ou se você achar melhor, você também pode mandar o famoso Pix para minha chave atrásdafita@gmail.com. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Já vou logo me desculpando se a linha do tempo estiver um pouco confusa, porque o começo de acompanhar esse caso foi um pouco confuso mesmo também. Aí eu vi uma notícia, aí eu adicionava, aí chega outra informação, aí eu boto no roteiro também. Só que eu tenho que saber, o que aconteceu primeiro? Foi isso aqui ou foi isso aqui? Tem coisa que não fica muito explícita, porque ainda tá, uma zona. E até por isso eu enrolei fazer esse vídeo o máximo que deu pra eu conseguir incluir tudo, porque eu vejo a notícia nova e eu não consigo não incluir, é até um defeito meu, acho que eu tenho que me acostumar a fazer vídeos assim de updates e tal. Inclusive foi até um dia desses que eu descobri que os 4 integrantes da One Direction compareceram ao funeral do Liam, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2024, mais de um mês depois do falecimento dele em 16 de outubro. E essa demora toda se deu pelo fato dele ter morrido na Argentina, sendo que ele era um cidadão do Reino Unido, e o tamanho da burocracia envolvida numa morte em que a polícia ainda podia querer investigar, tinha jornalista do mundo todo querendo informação. Com tudo isso, o corpo do Liam teve que ser embalsamado depois da autópsia para evitar a decomposição dele depois de tanto tempo. Ai, Jesus. E aí foi a reunião da One Direction que ninguém queria, ninguém pediu. Infelizmente foi no funeral do Liam Payne. E eu queria aproveitar para me desculpar um pouco pela minha atitude no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre essa treta do Liam. Apesar de eu ter dito que ele não merecia o que aconteceu com ele, eu falei as coisas de um jeito meio inapropriado. Foi só uma pessoa que comentou, na verdade, uma fã da One Direction, não minha. E o comentário dela é até bem questionável, viu, gata? Mas eu parei para refletir um pouco. E eu reitero, eu não acho que o Liam merecia nada do que aconteceu com ele. Agora, dito isso, se você é o tipo de fã que acha que a pessoa é absolutamente perfeita e qualquer indício de uma falha de caráter ou algum problema que a pessoa tá passando, a sua única resposta é não, eu não acredito não, porque ele era o meu preferido da One Direction, ele não faria isso. Aí já não é comigo, eu não consigo viver assim no País das Maravilhas. Pra mim, quando a pessoa é fã, aí que ela tem que se importar mesmo, pra gente não ficar dando o nosso tempo e a nossa energia pra gente que não merece, sabe? Por exemplo, eu sou fã da Ariana Grande, tá? Eu não tô em negação com o negócio lá dela ser ladra de marido, eu continuo ouvindo as músicas dela, mas assim, se alguém disser, pô, ela vacilou, eu vou dizer, vacilou mesmo, eu vou fazer o quê? Eu tô numa fase que eu tô lutando pela minha vida pra ser fã da Ariana Grande, cada notícia que sai dela, eu analiso se eu defendo ela ou não, e quando eu vejo o povo assim, não, ela disse que ela não fez nada errado, quem é a pessoa que se mete no relacionamento da outra e vai falar, não, eu fiz sim, logo a Ariana, que sempre é perfeita, tudo linda, maravilha, maravilhoso, enfim, tô viajando já. O que vocês acham de eu falar da treta da Ariana Grande no meu outro canal? Deixa aí nos comentários. Inclusive, se você não foi lá ainda, Rebecando, me segue no Instagram, @rbcbcs. Valeu. E ainda digo mais, talvez, se as celebridades soubessem que elas podiam pedir ajuda mais abertamente, sem o medo de ter a sua reputação destruída por algo que
várias outras pessoas passam, sabe? Uma fase de bebedeira muito pesada, se envolveu com alguma substância, passou por algum trauma na vida. Talvez se elas sentissem que elas tinham um lugar seguro no mundo, elas não atentassem tanto contra a própria vida, como a gente vê tanta gente famosa fazendo. Talvez elas não se colocassem em situações extremamente arriscadas, como foi o caso do Liam. Minha opinião, você concorda se quiser. E eu resolvi trazer nesse vídeo um contexto que eu acho muito importante pra gente saber como o Liam chegou na situação que ele chegou, que foi os absurdos que os 5 meninos da One Direction passaram na mão do Simon Cowell. Se você quiser ver todos os detalhes direitinho da podridão desse homem, você pode conferir o vídeo de mais de 40 minutos da Nath e da Isa. Maravilhoso, descascando o Simon nos mínimos detalhes. Mas aqui eu só vou apontar as coisas que eu achei mais absurdas e que eu também acho que explicam o que aconteceu com o Liam um pouco. E sério, tem coisas que ele fazia com esses meninos que devia ser ilegal. Ele devia estar, era preso e não rico e famoso. Ainda teve a audácia de ir no funeral do Liam. Vocês viram isso? E depois de tudo que eu vi, eu considero sim o Simon responsável pelo abuso de substâncias do Liam, nem de forma indireta, não, diretamente. O Zayn declarou que ele chegou a ter uma época que ele sofreu com um transtorno alimentar. E numa entrevista ele explica que o transtorno nasceu da sensação de falta de controle que ele tinha sobre a própria vida, mas eventualmente ele percebeu que pelo menos uma coisa ele podia controlar e era o tanto de comida que ele comia. Triste demais, o cara fazendo milhões ou até bilhões pro sociopata do Simon e nem vontade de comer ele tinha mais. Sério, gente, sério. Entre os vários tratamentos horríveis que o Simon dava pros meninos, tinha as horas exaustivas de trabalho, um negócio ridículo, tudo pra cumprir o cronograma que o Simon tirou da cabeça dele. Ele inventou que a One Direction tinha porque tinha que lançar um álbum por ano e no final de 2018 eles já começam a carreira com o álbum chamado Up All Night e o single principal era simplesmente What Makes You Beautiful, um dos maiores singles da história da música pop. Você pode até achar que você nunca ouviu essa música, mas talvez você já tenha ouvido sim. You don't know, you don't know you're beautiful. E, gente, caso você não tenha noção, lançar 5 álbuns em 5 anos com direito a vários videoclipes e mais turnê de show para cada álbum é muita coisa. Muita. Principalmente considerando o boato fortíssimo de que o salário que eles recebiam perto de todo o dinheiro que eles rendiam pro Simon era uma piada, era preço de banana. E acho que é uma das coisas mais tristes justamente o contraste de você, olhando de fora, jurar que os 5 estavam vivendo praticamente o sonho de todo jovem, uma vida maravilhosa e luxuosa, e na verdade era um ambiente hostil, exaustivo e que ainda deixava eles mais suscetíveis a depender de substâncias para conseguir lidar com a sua juventude sendo roubada diante dos seus olhos e não poder fazer absolutamente nada. No filme lançado no ano de 2013 chamado One Direction, This Is Us, tem uma cena que eu achei de partir o coração, sério. Um funcionário é mandado pra acordar o Zayn, tipo, de madrugada, pra ele gravar um verso de uma música que não ficou perfeito. E quando o Zayn, meio grogue, meio confuso de sono ainda, pergunta: que horas são? Esse moço me tem a coragem, a audácia de responder: você já tá dormindo faz 10 minutos. Como se fosse grande coisa, como se privar a pessoa de sono não fosse literalmente uma técnica de tortura. Cara, sério, tenta fazer isso comigo, tenta me acordar depois de 10 minutos de cochilo pra tu pedir pra fazer um negócio totalmente desnecessário naquele momento. Tenta. E o Simon, em entrevistas, enche a boca pra dizer que o conselho que ele dava pros meninos exaustos era simplesmente: não reclame. Não reclame das longas horas, não reclame dos paparazzi, não reclame da mídia em cima de você, porque é assim mesmo. Eu não vou nem comentar. E você acha que depois de tudo que aconteceu, o Simon se arrependeu de alguma coisa? Não. Numa entrevista, ele ainda teve a coragem de reclamar que os meninos não chamaram ele para participar dos projetos solos depois que eles saíram da banda. Me desculpe por ter feito vocês famosos, foi a citação dele. Simon, não é por isso que você tinha que se desculpar não, viu? E falando da época solo dos meninos, o Liam deve ter sido o que sentiu mais o baque, uma vez que durante a formação da banda, ele era o indivíduo que ouvia mais elogios e promessas também, afinal ele já tinha um histórico no X Factor, ao contrário dos outros meninos, tipo, ele já tinha aparecido em algumas edições antes, então o povo já conhecia ele, sabe? Por isso que ele deu aquela entrevista no Logan Paul dizendo: ninguém sabe disso, mas a banda foi feita em volta de mim, não sei o quê. Só que o jeito que ele falou
foi um pouquinho babaca e aí a internet ficou assim, ai Liam, sério, baixa a bola. Mas vendo esse contexto depois por trás, ele não mentiu. E aí você imagina você passar esse tempo todo trabalhando horrores, desde que você tinha 17, 18 anos. A banda acaba e você vê os seus colegas de banda indo muito bem nas carreiras solo, fazendo as músicas que eles finalmente queriam fazer, enquanto a sua carreira não vai tão bem assim. Pro ego do artista ficar ferido é daqui pra ali, viu, menina? E se você acha que em Hollywood alguém se importa se a pessoa tá bacana, tá batendo bem das ideias, você se enganou e muito. Negligência, o abandono e explorar o talento do povo como um lenço descartável é lei nessas terras. Eu nem era fã do Aaron Carter, o irmão do Nick Carter, ex-Backstreet Boys. E até eu fiquei chocada de ver a notícia da morte dele, sendo que alguns dias antes ele tinha feito uma live claramente chapado, claramente nem um pouco bem das ideias, e ninguém fez absolutamente nada para ajudar ele. O Liam, em várias entrevistas que ele deu, ele dá a entender que desde a época da banda ele já tinha uma relação problemática com a bebida e com outras substâncias, mas ele sabia esconder muito bem. Em uma entrevista ele chegou a afirmar: quando estávamos na banda, a melhor maneira de nos manter seguros por causa do quão grande nós ficamos era nos trancar nos quartos. E claro, o que tem nos quartos? Minibar. Então, em um certo momento eu pensei, vou fazer uma festa para um. E isso continuou acontecendo por muitos anos ao longo da minha vida. E aí você olha para trás, por quanto tempo você tem bebido? E Jesus Cristo, isso é muito tempo. Triste, viu? Triste demais o seu trabalho gerar milhões e milhões de dinheiros e não ter nada disso investido de volta na sua saúde e no seu bem-estar. E aí, anos depois, sabendo de tudo isso, essa alma cebosa do Simon Cowell abre a boca para dizer que a única coisa que ele se arrependeu de não ter feito diferente foi ele não ter lutado pelos direitos do nome One Direction, né, a marca da banda, porque aí ele podia estar cagando dinheiro e explorando a imagem e o trabalho dos meninos até hoje. Uma informação que eu achei muito relevante nas últimas semanas de vida do Liam e que, pelo menos na minha opinião, nem um pouco profissional, explica um pouco porque que ele estava agindo de uma forma tão errática, é o fato de que a gravadora com a qual ele tinha um contrato assinado ter resolvido encerrar a parceria entre eles, fazendo com que ele tivesse que passar pelo menos um tempo atuando como artista independente, até ele conseguir encontrar outra gravadora que tivesse interesse em assinar um contrato com ele. O motivo pelo qual a gravadora resolveu encerrar a parceria com o Liam seria porque ele não estava conseguindo pagar de volta o valor que eles dão de cara para investir na gravação do CD nem existe mais, CD hoje em dia, entregando a minha idade aqui sozinha. Para investir na gravação das músicas, os videoclipes, campanhas de marketing, entrevistas, tudo que um artista grande tem direito, e durante o cumprimento do contrato, né, ao longo do contrato, o artista vai pagando de volta esse investimento. Agora, se as músicas flopam e o lucro não vem, isso fica bem mais difícil, não é mesmo? E isso para um artista mundialmente famoso como o Liam, que tinha feito parte da maior banda da nossa geração, é uma situação complicada e até um pouco humilhante. É como se ele tivesse caído alguns degraus na escada da vida dele, sabe? E ainda em 2024, o Liam tinha se encontrado com a Nicole Scherzinger, a Nicole das Pussycat Dolls, novamente na gravação desse projeto chamado Building a Band, que só pelo nome eu já imagino que seja a mesma vibe do programa que formou a One Direction. E depois de tudo que eu falei do pusilânime do Simon Cowell, você acha que tá de volta num ambiente assim tão parecido despertou mais memórias boas ou ruins no Liam? E eu tô mencionando a Nicole porque tem esse... Acho que não é mais nem boato, acho que foi confirmado de fato que ele tava trocando mensagens com ela, acho que no dia anterior ou no dia que ele faleceu. E pra mim faz muito sentido ele entrar em contato com alguém que ele talvez veja como uma mentora, no mínimo uma amiga de longa data, que era a Nicole, em um momento de crise da vida dele, não é mesmo? Pra quem não lembra, na edição do X Factor em que a banda foi de fato formada, a Nicole foi simplesmente a pessoa que, de todos os candidatos que tinha ali, ela olhou pro Harry, Louis, Niall, Zayn e Liam e falou: isso aqui dá uma banda boa, hein?
Ou seja, ela já estava na vida do Liam há vários e vários anos, e eu só posso especular, mas eu imagino que desabafar com outra pessoa da indústria que entende ali da realidade, que talvez já passou por alguma coisa parecida com o que você está passando, é bem diferente do que conversar com alguém que não convive com nada disso, não é mesmo? Outro personagem envolvido nessa treta cabulosa é o amigo do Liam chamado Roger, que está sendo apontado como a última pessoa que viu ele ainda com vida, e pior do que isso, ele foi uma das pessoas indiciadas, acusado de ter abandonado o amigo numa situação muito complicada e que obviamente acabou com a morte trágica do Liam. Quando os boatos sobre o uso pesado de substância do Liam nos últimos dias de vida começaram a se espalhar, muita gente pulou logo na teoria de que a morte dele teria sido causada por um episódio grave de saúde mental combinado com as substâncias que ele estava utilizando. E era acreditado que essa combinação então teria levado o Liam a atentar contra a própria vida. Mas conforme a polícia começou a investigar, eles determinaram que tinha uma galera supostamente envolvida nessa treta toda aí. Inicialmente o Roger e mais 2 funcionários do hotel que o Liam estava foram presos, e depois mais 2 funcionários também foram presos, totalizando 5 pessoas acusadas de envolvimento com a morte do cantor. Na declaração ao Mail Online, o Roger afirmou: "Eu nunca abandonei o Liam. Eu fui no hotel dele 3 vezes naquele dia e eu fui embora 40 minutos antes de tudo acontecer. Haviam mais de 15 pessoas no lobby do hotel conversando e brincando com ele quando eu saí. Eu jamais poderia imaginar que algo assim iria acontecer." O Roger teria dado seu depoimento ao promotor do caso no dia 17 de outubro como testemunha e não teria falado com nenhum oficial de polícia ou promotor desde então. Mesmo com a declaração que ele deu, o Roger foi acusado de abandono de uma pessoa seguido de morte. Um crime pelo qual, se ele for realmente condenado e pegar a pena máxima, ele pode passar até 15 anos atrás das grades, tá? Mas o fato é que a Kate Cassidy, a última namorada do Liam, antes dele falecer, não gostava nem um pouco de Roger Norris. A amizade entre ele e o Liam começou em 2020, em uma festa que os dois foram convidados em Londres, e formou ali uma amizade que durou pelos próximos anos. No começo de 2024, o Liam até resolveu se mudar para uma casa que pertencia a um amigo muito próximo do Roger. Casa não, né? Uma verdadeira mansão que ficava na Flórida, em Palm Beach. E eu não faço a menor ideia de qual foi a dinâmica ou o momento que a Kate presenciou entre os dois, mas o boato é fortíssimo de que ela não gostava nem um pouco dele. Roger Norris é um multimilionário argentino que trabalhava no ramo da energia industrial. Do lado do Roger, ele afirma que, na verdade, a proximidade dele com o Liam nos últimos anos se dava justamente porque ele estaria tentando ajudar o amigo a encontrar um pouco de estabilidade na vida. Ele afirmou que tinha até ajudado o Liam a ir morar na Flórida quando ele resolveu que precisava de uma mudança de ares. E também, segundo ele, o vínculo entre eles só tinha se aprofundado quando nós começamos a nos conectar com negócios e ideias em comum, muitas vezes passando várias horas no estúdio juntos. Ok? Eles se tornaram melhores amigos bem rápido, um amigo do Liam teria afirmado, e ele também afirmou que o Roger é uma das poucas pessoas que o Liam confiava. De fato, o Roger tinha até entrado em contato com o pai do Liam através de um e-mail expressando a preocupação dele com o Liam voltar para o Reino Unido e ter uma recaída por estar num ambiente que lembrava a ele os tempos de vícios muito pesados. Afinal, o Liam estava conseguindo se manter sóbrio há apenas 4 meses e, segundo o próprio Roger, quando ele estava na mansão do amigo do Roger lá em Palm Beach, o Liam teria ficado desde o primeiro dia sendo monitorado e tratado por doutores profissionais especialistas em como lidar com o vício. E parece que de forma bem clara o Roger então convidou o pai do Liam a arranjar profissionais igualmente preparados para ajudar ele enquanto ele estivesse de volta no Reino Unido. Gente, eu sei que é polêmico falar de vício, mas eu pelo menos acredito sim no poder da rehab, né, a tal da clínica de reabilitação. E não, eu não duvido que tem gente que um dia só decide largar um vício e pronto, parou. Inclusive, meus parabéns, na verdade, você é um herói da vida real pra mim. Mas eu também acho que tem muita gente que precisa de ajuda, viu? Dependendo da substância que a pessoa foi se meter, dependendo de quanto tempo ela passou usando, dependendo de qual momento da vida ela tá passando. Você tá me entendendo? Mas sei que as reações na internet foram bem mistas em relação a esse e-mail do Roger pro pai do Liam. Tinha gente dizendo que ele estava realmente sendo um ótimo amigo, um amigo preocupado. Mas também tinha gente que achava muito esquisito e até um pouco controlador demais essa atitude do Roger e que ele parecia mais uma babá checando com os pais da pessoa do que um amigo. E você, o que você acha?
Pois é, mas aí você imagina, a Kate, o Roger e o Liam resolvem viajar pra Argentina juntos, sendo que a Kate já não gosta muito do Roger, ela tá ficando cada vez mais pistola que o Liam não para de usar substâncias. Um padrão de comportamento aí que realmente casa, né, com a pessoa que para de usar por um tempo e aí quando ela volta, ela quase tenta compensar o tempo perdido. E a Kate acaba ficando tão de saco cheio que ela simplesmente volta embora da viagem sem o Liam. E eu tenho quase certeza que no outro vídeo eu falei que eles já estavam esticando mais do que era pra ficar lá na Argentina, porque acho que deu algum problema com o visto do Liam. E ela deve ter ficado só de saco cheio e foi embora. Desistiu de convencer o Liam a tentar voltar pra casa, mas o Roger resolveu ficar lá pra cuidar dele, chegando até a levar biscoitos de chocolate pra ele de manhã. Se isso é código pra alguma substância, essa é nova pra mim, viu? E então a gente chega no fatídico dia em que tudo aconteceu. O Liam já estava tão fora de si a essa altura que o funcionário do hotel chamou o serviço de emergência devido a um hóspede que estava completamente descontrolado e claramente sob o efeito de alguma coisa. E aí, beleza, vamos supor que o Roger tá falando a verdade, que ele tava fazendo o que ele podia pra manter o amigo sóbrio, e aí de repente ele chuta o balde e começa a usar várias substâncias adoidado. Que situação, né, menina? O Roger teria sido visto até se desculpando com outros hóspedes do hotel pelo comportamento do Liam. E um dos funcionários teria sido até demitido depois que o Roger dedurou ele por ter arranjado substâncias pro Liam. Agora, aqui entre nós, algumas coisas que o Roger fala não me desce muito bem, e especialmente depois do escândalo do P. Diddy, que tá respingando até no Jay-Z agora, tu bota a mão no fogo por uma declaração que uma celebridade multimilionária fez e que pode ter sido escrita por uns 5 advogados diferentes que ele pagou e ela nem leu o papel antes de ser divulgado, sabe? Porque se tudo isso que o Roger declarou publicamente for verdade, esse homem é um anjo, né? É um santo, canoniza, pelo amor de Deus. Mas realmente, até pelo que o próprio Liam falava, ele era muito bom em conseguir um contatinho, sabe? Em qualquer lugar que ele ia, ele sabia como conseguir exatamente o que ele queria, se é que você me entende. Ele conseguiu uma substância com um garçom não sei aonde, com esse outro funcionário do hotel. Ele sabia se comunicar com esse tipo de vendedor, né? Tô tentando não arriscar a monetização aqui do vídeo, que eu tenho que pagar esse microfone novo, menina. E o Roger, que vivia tão apregado nele, e horas no estúdio com o Liam, e ele não via nada. Até porque horas e horas no estúdio, para a maioria dos artistas de Hollywood, é sinônimo ali de dizer que passou a noite usando substância, sem dizer que passou a noite usando substância. É a mesma coisa. Mas eu também encontrei essa entrevista onde uma fonte anônima afirmou que o Roger definitivamente parecia irritado porque o Liam estava claramente chapado. O Roger revirava os olhos pro Liam e então eles não deu esse olhar como se dissesse: me desculpe, dá pra levar esse cara a sério? E aí o Roger estava de pé no elevador tentando convencer o Liam a subir pro quarto dele, mas o Liam estava tentando conseguir a atenção de uma fã. Em algum momento o Roger enforcou o Liam de brincadeira e eles estavam rindo. Ok. O Roger ficou segurando a porta do elevador, apressando o Liam para voltar pro quarto. Dava para ver o braço do Roger segurando o botão de manter a porta do elevador aberta. E aí eles pegaram o elevador para subir para o 3º andar, que foi realmente o andar do qual o Liam caiu e sofreu seus experimentos incompatíveis com a vida. Essa fonte anônima, que resolveu se identificar como Rebecca, ok? Também teria dito que pouquíssimo tempo antes de falecer, o Liam falou pra ela: eu costumava estar numa boy band, é por isso que eu sou tão lascado da cabeça. E bom, agora em relação ao Roger, a gente só pode mesmo esperar a investigação e um possível julgamento dele pra ver no que vai dar, né? Porque com gente rica e famosa a gente nunca sabe. E em relação à confusa linha do tempo do último dia de vida do Liam, eu achei essa notícia que ajuda a pintar mais ou menos uma imagem do que ele poderia estar fazendo especificamente nas suas últimas horas de vida. Na notícia do jornal O Globo, a gente lê o seguinte: horas antes da sua morte, Liam Payne manteve contato com um amigo com quem passava as férias em Buenos Aires, na Argentina. Em uma troca de mensagens reveladas por documentos divulgados pelo site americano TMZ, ou TMZ, o ex-astro do One Direction teria pedido cocaína para Roger Norris. Além da droga estimulante, o cantor ainda requisitou 9 garrafas de uísque em um intervalo de apenas 8 horas da noite anterior até o dia da tragédia,
9 garrafas de uísque. Com uma, eu já tô em coma alcoólico, gente. Pelo amor de Deus. Ainda na noite anterior da sua morte, por volta das 10 horas da noite, o artista pediu 4 garrafas de uísque. Às 6h36, já na manhã seguinte, fez um pedido para mais 5 garrafas da bebida alcoólica. O relatório obtido pela publicação revela ainda que pouco tempo depois, às 9h32 da manhã, Lia enviou uma mensagem para Roger que dizia: "Você consegue 6 gramas?", referindo provavelmente a cocaína. À tarde, Roger enviou outra mensagem para o amigo perguntando como ele estava. Liam não respondeu. Os funcionários do hotel onde o cantor estava hospedado solicitaram um serviço de emergência por volta do mesmo horário, de acordo com os documentos da investigação. "Temos um hóspede que está intoxicado com drogas e álcool. E bem, quando ele está consciente, ele está quebrando tudo no quarto. Precisamos que alguém seja enviado, por favor", afirmou o funcionário do estabelecimento. "Precisamos que alguém seja enviado com urgência porque, bem, não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem uma varanda. Estamos com um pouco de medo que ele faça algo que coloque, provavelmente, a sua vida em risco." Pouco tempo depois, os funcionários do hotel identificaram que Liam havia caído do quarto onde estava hospedado no 3º andar do estabelecimento. Ou seja, me dá a impressão de que a polícia da Argentina é tão rápida quanto a polícia do Brasil, né? Você tem uma emergência, dá ruim, e aí depois é que a polícia chega, como é que... Se tiver algum hermano aí assistindo e puder me corrigir, fique à vontade. E aí, pouco a pouco, as pessoas começam a ficar cada vez mais revoltadas pela conduta extremamente questionável dos funcionários desse hotel. As fãs já estavam começando a ficar de orelha em pé só pelos relatos, e aí foram liberadas no Teco-Teco, na rede social vizinha, algumas imagens que fizeram as notícias simplesmente explodirem. Um contexto que é bom você saber para entender um pouco melhor como o Liam podia estar se sentindo no meio disso tudo e o porquê da revolta das fãs com o jeito que ele foi tratado pelos funcionários do hotel, é justamente o fato de que ele mesmo já falou abertamente, mais de uma vez, que ele odiava ficar preso no quarto. Odiava. Lembrava ele das horas de trabalho exaustivas enquanto ele fazia parte da One Direction, né? Como ele mesmo já falou, o negócio lá dele ser meio que obrigado a fazer uma festa para um só. E uma dessas imagens que fez a rede social vizinha pegar fogo foi justamente a imagem do Liam sendo carregado por 4 funcionários do hotel, ou seja, claramente ele não estava voltando para o quarto por vontade própria, não é mesmo? E esse hotel não era nem do tipo que as janelas ficam sempre fechadas, até porque no quarto que o Liam estava ele tinha uma varanda, então muita gente questiona a decisão dos funcionários de só jogar lá dentro uma pessoa claramente instável, que nem queria estar dentro do quarto do hotel e não poder fazer mais nada lá dentro, e de quebra ainda tinha acesso a um lugar em que ele podia cair e perder a vida, fosse de forma intencional ou acidental. E além disso, tem a ligação para a emergência que foi feita, né, pelo funcionário, como eu já falei, levando os internautas a acreditar que o Liam teria falado alguma coisa que causou essa preocupação, né, dele sair pela varanda, alguma ameaça dele tentar escapar, talvez. Mas mesmo com a preocupação estando alta o suficiente para ligar para a emergência, enquanto isso o Liam foi jogado no quarto de hotel e deixado lá sozinho, sem que ninguém pudesse cuidar do bem-estar dele num momento complicado e instável. E ele odiava tanto ficar confinado, mas tanto, que algumas semanas antes, em setembro, ele já tinha escapado pela varanda de uma casa que ele estava aparentemente sendo mantido à força por alguém da equipe dele. Roger? Cadê você? O anjo protetor na vida do Liam nas horas que ele aparentemente mais precisa. E aí, como ele não só já tinha tentado, mas conseguido escapar desse lugar usando uma mangueira para fugir, né, e deslizar assim, descer, eu consigo facilmente imaginar que ele pensou, um andar para 3 andares, diferença pouca, né, vai dar ruim não. Afinal, ele nem estava assim num estado estável de consciência, uma vez que o exame toxicológico indicou a presença de crack, cocaína e outras substâncias no sistema do Liam. Olha, Deus defenda, eu não sei nem se eu posso estar falando essas coisas no YouTube. Mas pelas quantidades encontradas, na verdade as autoridades acreditam que ele usou uma substância conhecida como cocaína rosa, the pink cocaine. Mais que de cocaína mesmo, ela só tem o nome, uma vez que ela é a mistura de literalmente qualquer resto que o vendedor de substância tem ali sobrando. Ele mistura, amassa tudo, taca o corante para ficar rosa, bonitinho, tumbler, e vende para as pessoas. Eu não tô nem brincando. Um dia eu vou trazer aqui o caso de uma gata que matou 2 pessoas enquanto ela estava sob efeito desse pozinho aí, e ela ainda disse que ela é alienígena e ela estava viajando no tempo. Uma loucura.
E justamente por ter essa fórmula meio aleatória, quase como que uma loteria das dorgas quando você resolve ingerir esse troço aí, tem gente que usa o pó e tem uma noite relativamente tranquila, dança, curte ali um pouco, nada demais. E tem gente que toma e vê o próprio Satanás encarnado na frente e jura que tá todo mundo possuído e que ela vai morrer. Um negócio assim, traumatizante. Mas só pra você ter uma noção, por exemplo, ela era a substância preferida do P. Diddy. Sim, era o saco rosa de substância que ele andava carregando pra todo lugar. É esse troço aí mesmo. Ou seja, se o Puff Daddy gosta, já queima e manda pro inferno já, não tem nem discussão. E aí também pelo fato dela ser uma substância que é a mistura de outras substâncias, por isso que no exame do Liam saiu, ele usou isso, porque não tem um teste especificamente para essa substância, porque ela é uma mistura de outras substâncias. Vocês estão me entendendo? Eu espero que sim. Mas sei que a segunda imagem que fez o aplicativo vizinho explodir foi a bolsa com os pertences do Liam ainda dentro, que foi encontrada na varanda do segundo andar do hotel, levando muita gente a acreditar que na verdade ele estava tentando chegar no segundo andar, para dali ele tentar escapar do prédio. Afinal ele já tinha fugido de uma altura mais ou menos parecida alguns dias antes, algumas semanas, mas aí talvez ele acabou escorregando ou com o tanto de substância que tinha no organismo dele, se pá, ele não tinha nem condição de mensurar o perigo que ele estava correndo com essa brincadeira toda. E eu tenho quase certeza que eu vi uma notícia que dizia que foi determinado que ele não tinha ferimentos que indicavam que ele tinha tentado se proteger, né? Então colocar o braço para evitar a queda. Afinal, dependendo da mistura de substâncias que você coloca dentro do seu corpo, o seu equilíbrio e percepção e senso do perigo vão ficar afetados, sim. Então, se isso for verdade, quer dizer que enquanto ele caía, nem o reflexo de tentar se defender num momento de risco tão alto ele teve. E foi essa grande mistura de fatores complexos que levou a vida do Liam Payne a um fim precoce. E com tudo isso que a gente viu até agora, teve um repórter muito corajoso, redator-chefe do famigerado TMZ, um dos maiores tabloides dos Estados Unidos, que resolveu expor a teoria bastante polêmica na qual ele acredita, depois de supostamente ter tido acesso ao relatório da polícia e entrevistas com testemunhas. Ele afirmou o seguinte: eu quero dar uma opinião baseada no fato de que nós passamos muito tempo na Argentina. Eu acho que os investigadores da morte do Liam Payne estavam procurando bodes expiatórios, e as 3 pessoas que eles disseram que são os responsáveis pela morte dele, eu acho balela. O real culpado pela morte do Liam, na minha opinião, é o hotel. E parece que as autoridades querem limpar a barra desse hotel. O Liam foi colocado no quarto pelos empregados do hotel e eu não tinha dúvidas que ele ia tentar fugir pela varanda. E ele foi tirado de lá pela staff do hotel, né, a equipe, carregado pelos seus braços e pernas. E ele provavelmente estava causando uma cena, mas ele estava consciente e eles o levaram para o seu quarto e houve uma briga. O Liam não queria ir para o seu quarto. Liam odiava ficar preso no quarto do hotel por causa de traumas da época da One Direction. E eles estavam com tanto medo dele destruir coisas no hotel que eles tiraram o espelho do meio do corredor do andar dele. E por que eu tô dizendo que ele ia pular da varanda de qualquer jeito? Por muitas razões. E a primeira era muito claro para os empregados que puseram ele no quarto que ele tentaria fugir pela varanda. E a razão pela qual eu digo isso é que 5 minutos depois de colocar ele no quarto, um dos empregados ligou para a polícia e disse exatamente isso. Ele falou para a polícia: tememos pela vida dele, ele pode pular. Então o Liam deve ter dito algo no quarto, a ponto de preocupar o empregado para dizer exatamente isso na sua ligação para a polícia. Ainda assim, eles deixaram ele sozinho no quarto e nós sabemos que quando o corpo dele foi encontrado, tinha um boné perto dele e ele tinha uma mochila pendurada no ombro dele. E ele não estava com esses objetos quando ele foi jogado no quarto. E outra coisa interessante que descobrimos pelos relatórios da polícia que a gente obteve: um empregado foi para o quarto 2 andares abaixo do Liam 2 dias depois da sua morte e achou uma bolsa de couro que tinha um bilhete dentro escrito para o Liam, e dentro tinham várias pílulas e uma garrafa de whisky. O que parece que aconteceu é que o Liam tinha essa bolsa, ele conseguiu fazer com que ela caísse nessa varanda, e o que parece é que ele ia tentar escalar até chegar no segundo andar, e depois disso seria uma queda menor do segundo andar até o chão. Ele já tinha feito isso 1 mês e meio antes. Um guarda-costas tentou prender ele em um quarto de hotel na Flórida.
E ele então chegou até o chão usando uma mangueira de jardim que ele achou, então era algo que ele fazia e parece que era isso que ele estava planejando no dia que morreu. E aí a gente se pergunta dos responsáveis por isso. Um amigo que supostamente abandonou ele 40 minutos antes de morrer, sendo que não tinha evidência que ele ia se machucar ou acidentalmente morrer, esse amigo é um dos responsáveis? Um garçom que pode ter usado drogas com ele, mas não tem evidência que ele vendeu essas drogas pro Liam, e mesmo se ele tivesse vendido, foram essas drogas que mataram o Liam Payne? Ou foi o fato de que o hotel sabia que ele ia tentar escapar pela varanda e tudo que eles fizeram foi trancar o quarto e deixar ele lá, sabendo do perigo da situação, porque foi isso que eles disseram pro policial na ligação? Então, para mim, a verdadeira pergunta é: qual a conexão entre os investigadores, policiais e esse hotel? O que eles querem proteger tanto? Porque esse hotel errou muito e parece que eles estão tentando colocar a culpa em pessoas avulsas. Ou seja, para ele é pura balela acusar de negligência o Roger, como se ele, por ser um amigo próximo, fosse prever o futuro e adivinhar que o Liam ia cair do prédio naquele dia, acusar o garçom que vendeu substâncias para ele, afinal a causa da morte do Liam não foram as substâncias, veja bem. Diferente do caso lá do Mac Miller, esse que eu já trouxe aqui também no Halloween, que você já viu. Aí é outro cenário, sabe? E ainda conseguiram jogar no meio das acusações mais 2 funcionários do hotel e um que parece que nem no hotel trabalhava e ficou aí no meio dessas 5 pessoas oficialmente acusadas. E esse repórter também dá a entender que ele não ficaria nem um pouco surpreso se ele fosse investigar e o dono desse hotel ou a família dona do hotel fosse, sei lá, podre de rica ou tivesse alguma ligação com alguma figura política. Você tá me entendendo? Aí, como se tivesse pouco até agora, também tem esse boato 200% suspeito de que um relógio Rolex que o Liam tinha sido visto usando enquanto ele estava sendo carregado de volta para o quarto, supostamente, simplesmente sumiu. Na hora que ele cai, o relógio não tá no pulso dele e ele também não foi encontrado no quarto que ele estava. Ou seja, eu não botaria minha mão no fogo pela ética de trabalho desse povo desse hotel não, viu? Sério. E sério, juro por Deus, quando eu achei que eu tinha acabado de escrever esse roteiro, eu recebi a notificação que tinha saído a notícia 2 horas atrás, quando eu vi, de que a polícia declarou, né, a prisão dessas 5 pessoas supostamente envolvidas com a morte do Liam. E aí eu fui lá atrás de entender, e eu acho que eu ainda nem entendi tudo, desculpa. E mais uma vez, quando eu achei que eu tinha terminado o roteiro desse vídeo, saiu oficialmente a notícia de que a causa da morte do Liam tinha sido oficialmente confirmada pelas autoridades britânicas, e no site da CNN a gente lê o seguinte: a causa da morte do cantor britânico Liam Payne foi oficialmente confirmada como politraumatismo. O ex-integrante da banda One Direction faleceu em outubro de 2024 aos 31 anos após cair da sacada do 3º andar de seu quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina. Além das investigações conduzidas pela polícia argentina, um inquérito aberto no Reino Unido, onde o Liam nasceu, revelou que o artista sofreu politraumatismo, termo médico utilizado quando há múltiplas lesões ao corpo por forças externas, sejam elas de natureza física ou química, como ocorre em impactos de alta velocidade, quedas ou queimaduras graves. E aí, ai meu Deus, Rebeca, inventaram a roda, ele morreu da queda do hotel. Até eu poderia ter dito isso. Ok, mas tem um peso tudo que é confirmado e documentado de forma oficial, que faz parte da investigação, sabe? Tipo, essa notícia saiu dia 9 de janeiro, porque não foi nem o povo da Argentina que confirmou, né? Foi o Reino Unido, né? É como se simbolizasse que não, é o país dele, então eles vão agir de acordo com o interesse do cidadão que era deles, sabe? E é isso, gente. Só vai ter vídeo do Liam agora se for ter realmente um julgamento desse povo envolvido, se revelarem muito mais coisa que a gente ainda não tá sabendo. Porque agora que eu comecei essa saga, eu me sinto fisicamente incapaz de não trazer o resto, apesar do vídeo nem ter pego tanta view assim, mas tudo bem, tô magoada não, viu? E é isso, eu espero que eu tenha trazido um contexto bem abrangente, porque tem coisa pra mim que muita gente acha que é tão simples e pra mim não é tão simples assim. Fãs da One Direction, não me odeiem, eu não consigo ser aquela fã que, não, é tudo mentira, é tudo inveja dos outros, porque todo mundo morre de inveja, porque ele é tão perfeito que tudo é inveja.
Eu perdi isso quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos de idade, então não consigo. Desculpa. E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal. Se alguém te oferecer cocaína rosa, sai correndo, tá? Essa pessoa te odeia, ela não quer teu bem, não. Sério. Ainda bem que eu nunca nem vi isso aqui no Brasil, porque, sério. E tchau.